E aí, amiga, Bom tudo dia, bem? Diz. Tudo bem você, querida? Tudo bom? Tô aqui falando do dia que a gente se encontrou aqui em casa, que você, o João e o JB ficaram aqui, olha, até altas horas, compartilhando o Brasil, o mundo, a política, as ideias e Sim, os verdade. casamentos, né? Quando, Verdade. quando professores se encontram, então tem assunto para valer, né, Rende, não amiga? rende? Obrigada por ter aceito o nosso convite de vir hoje, Imagina, de uma ter honra para mim. repetido o convite. Aquele dia eu falei, gente, como a Helena não veio, eu vou abrir meu coração aqui. Então, eu acabei aproveitando sua atmosfera de família e aí fui falar de família, entendeu? Você estava Sensacional. presente, sim. Sensacional. Eu tenho certeza que foi bênção, porque até os nossos equívocos Deus transforma em bênção, né? Quando ele sabe que não é uma Amém. coisa intencional, proposital, É ele vai pegar verdade, né? aquilo, vai ressignificar, e eu tenho certeza que abençoou muita gente. Ai, que lindo. E, amiga, hoje nós queremos te ouvir aí e quero já agradecer por você vir conosco, ter aceito esse convite de vir no Modeladas Online, mas já está o convite, gente, para 2022 ela está aqui no presencial, porque daí a gente fazendo convite público aqui, vocês me ajudam, entendeu? Aí ela diz sim para mim, entendeu, gente? Porque, olha, já está aqui tudo reservado para julho de 2022, que eu acredito que a gente vai poder aglomerar até lá, todo mundo Em vacinado. nome de Jesus. Em E aí a nome de gente vai ter Jesus. essa mulher incrível aqui, porque quando ela chega, ela já falou aqui pra gente, quando ela chega, ela balança o auditório. Eu acho que a Helena e o Cote são duas pessoas que, quando fala, é como um trator que passa em cima da gente, aí depois a gente vai se arrumando, Helena. Eu disseram que eu falo com Deus assim, ô Senhor, dá uma palavrinha assim mais macinha, Mas assim, Jesus. mas às vezes, né, gente, nosso lombo tá precisando exatamente disso. É, ele falou assim, olha, cada um no seu quadrado, né? Cada Cada um no um seu quadrado. cumprindo a sua Não, vocação. você é única e especial no seu quadrado e é tão especial ouvir você sobre a vida conjugal, sobre o modelo de mulher cristã para o mundo, porque eu sei que você é tão pontual nisso de dizer, gente, a geração está aí, as tentações estão aí, as dificuldades estão aí, mas você escolhe a mulher que você quer ser, entendeu? É por Exatamente. aí, né? Você Exatamente, é por escolhe a aí. esposa que você quer ser, né? Você tem esse governo já nas mãos, né? E, Exatamente. amiga, a gente pensou de você compartilhar um pouquinho sobre casamento mesmo. Uhum. Assim, o que tiver no seu coração. Eu sei que você já vai compartilhar no Modelada sobre isso, mas aqui uns 30 minutos para deixar um gostinho para o É uma pessoal que vai delícia. te ouvir mais aí durante o Modeladas de 23 a 26. Amém. Mas eu assim, quero começar, fiquei pensando aqui por algo que tem sido talvez muito comum para nós em Brasília. Não tem sido, porque, gente, o pessoal de BH é um pouco mais santo do que o pessoal do resto do Brasil, entendeu? Então, às Claro. vezes, isso que eu vou trazer aqui para a Helena não é bem a realidade de BH, sabe? Uhum. Mas talvez seja a realidade de Brasília, Talvez, de outros estados, né? Mas, amiga, aqui em Brasília, especialmente, e em outros lugares do país, como São Paulo, Fortaleza, que a gente acompanha de pertinho, essa época do isolamento social da pandemia, parece que surgiram aquelas coisas que a gente guardava debaixo do tapete sobre Aham. casamento. E Uhum. aí parece que hoje eu já acordei aqui com 3 situações e eu, calma, gente, vou chegar atrasado da live com a Helena sobre casamento por causa de coisa de casamento. Vocês ficam aí me esperando que eu volto. Uhum. E tá assim, amiga, por aí, me conta, faz Tá. sentido? Faz todo sentido, tá para todo lado, e não só no Brasil, viu, Disse? É mesmo. Por exemplo, na própria China, onde tudo começou, o número de divórcios aumentou Uau, exponencialmente. Então, é uma olha, realidade que a gente está tendo que lidar com ela. Por quê? Porque a crise, ela traz à tona o que estava oculto, né? A crise, ela uau, revela o nosso caráter. Então, quem muito a gente bem. realmente vai aparecer na hora Tem na da hora da crise, crise. na hora da Meu Deus, gente, diversidade. então a gente tá muito feio na hora da crise. Exatamente. Gente, eu tô assustada com essa afirmação da Helena aqui. Sim, Eu vou até me arrumar melhor aqui. o que está oculto no nosso É mesmo, coração amiga.
vem à Faz tona muito mesmo. sentido. Né? Uau! Porque aí se você pegar Jesus sempre fazia esses paralelos com o mundo natural, né? Se você pega uma esponja, ela pode estar cheia de água, né? Ou uma garrafa PET. Pensa comigo numa garrafa Sim, de água dessas sim, de. Mas agora eles estão fazendo no material mais macinho, né? Mais molinho, a sim, garrafa de sim, água, a garrafa de maleável. água. Se você pega a garrafinha, você pensa assim, ela tá íntegra, tá linda, tá durinha, tá fechadinha, bonitinha. Se você abre a tampa, ela já fica mais vulnerável. Se você aperta, o que está dentro vai transbordar, né? Um copo, Uau, quando você olha. sacode o copo, é que vai entornar o que está dentro, né? Se tem água dentro, não vai derramar café, vai derramar água. Então, Uau. nosso coração é revelado de acordo com os momentos que nos apertam ou que nos sacodem, né? Meu E Deus. aí a gente vai vendo isso acontecer nessa pandemia, não só entre os casamentos, mas em todos os níveis de relacionamento. Mas por que que o Sim. casamento tá mais em evidência? Porque as pessoas tomam decisões baseadas na crise que se revela, né? Que revela um ou outro. Antes, o casal, cada um estava correndo com a sua vida e a gente vai varrendo para debaixo do tapete, não Aí resolve tinha menos questões, tempo, né, amiga, para o confronto, né? não é? Tinha menos, Era. fugia um Pensei do nisso outro, ontem. né? Pensei nisso ontem. Um processo até inconsciente. Um processo até inconsciente. Sim. Eu sei que fulana está me irritando nisso aqui, mas eu não tenho que conviver com isso o dia inteiro. Eu vou para o meu trabalho, ela vai para o trabalho dela, eu cuido Sim. das crianças e a gente não tem que conviver o dia inteiro. Então, o que acontece? Nesse processo todo, não apenas o conflito não é resolvido, mas também os laços de amizade vão se tornando muito frágeis. Porque o que segura um Uau. casamento não é a paixão do primeiro momento, né? É claro Olha, que e fala um pouco disso para nós, principalmente para os casamentos mais antigos. O que que segura os casamentos antigos? a amizade verdadeira. Porque o amigo, como é que é o nosso relacionamento de amizade? Você conhece todos os defeitos da sua amiga, Sim. entendeu? Mas você tem uma aliança com ela, um laço com ela. Vocês já passaram coisas boas e ruins juntos. Vocês construíram uma história, né? E então você vai tentar resolver os problemas para não perder essa amizade. Quando ela é uma amizade mesmo. Não estou falando aqui, gente, de Sim. afinidade ou de coleguismo, mas quando há realmente uma união, uma aliança de amizade, né? E o que acontece? Na amizade, o que sustenta as amizades? A reciprocidade, a honestidade. Você A fala o que você pensa. transparência. A transparência, né? Você fala o que você pensa. E é interessante que com um amigo, você fala o que você pensa, mas você não faz isso para ferir o amigo. Você fala porque você está vendo que ele está indo para um caminho errado e você não quer que ele caia no buraco. Então você escolhe Uau. as suas melhores palavras para não perder o amigo, para não ferir o Sim. amigo, O né? E tal. respeito, O né? respeito, né? E tem briga entre amigos, discordância entre amigos? Tem também. Mas outro negócio, quanto mais você atravessa essas circunstâncias na amizade, mais fortalecida essa amizade vai ficar. Sim, Né? sim. E mais isso se chama, disse, intimidade emocional. Uau, olha Né? que lindo, Intimidade gente. emocional. Você não tem. A intimidade emocional, ela não está ligada necessariamente à intimidade física. Então, Uhum. você pode, por exemplo, É como ter um laço de alma que a gente diria, sim. Exatamente, né? Você pode ter Uau. uma relação sexual com uma pessoa e não ter nenhum envolvimento emocional com ela, né? O que é triste, É né? Uma verdade. consequência da queda, Sim. no contexto da visão do diabo mesmo, né? Mas a visão Uhum. de Deus é que o sexo também acontecesse debaixo da proteção desse envolvimento emocional, ou seja, Uhum. Que de uma fosse o aliança de seu, alma, que né? Como fosse o você mesmo seu. falou. Sim, Exatamente, sim. exatamente. Então, não só se evita confrontos e conflitos, se envolvendo com outras causas particulares, e aí o que começa a acontecer? O casal começa a interagir sem ter intimidade emocional. O que é isso? Uau. Por exemplo, eu Ou posso seja, tratar. tem as outras intimidades, financeira, às vezes até sexual, Sim, às vezes são até sócios na mesma empresa, ou sim. cuidam dos filhos. Meu Deus, Mas, que então, coisa assim, é a especial, mesma amiga. relação que a gente tem com o médico, por exemplo. O Uhum. médico nos conhece muito, né? Sim, sim. Dependendo do médico, nos conhece tanto quanto nosso marido.
Ah, meu Deus! Né? Então, assim, mas você não tem com ele um envolvimento emocional. É um envolvimento respeitoso, mas vocês interagem de acordo com o papel de vocês. Né? Sim, sim. Você tem um envolvimento com os colegas de serviço de acordo com os papéis que vocês desempenham. Então, a gente começa a interagir com o cônjuge de acordo com o papel. Então, eu sou sua mulher, então eu tenho que comparecer no sexo, né? Ai, meu Deus, que coisa difícil. Eu tenho que... A gente cria, né? Para algumas Gente, mulheres... a gente vai deixar essa pergunta por último para a Helena. Quando não queremos, o que fazer? O que fazemos? O que fazer? É no final, Né? gente, é a última. Então, a gente tem essa dificuldade, mas a gente vai por obrigação, né? A gente vai lá cumprir nossa obrigação. Sim, E sim. a gente tem que pagar as contas, então vamos sentar aqui, vamos dividir as contas, mas para de se projetar juntos, para de sonhar juntos, Uau, para de meu Deus. cultivar o amor. Porque o amor é uma escolha. Não é a paixão que sustenta o casamento, né? Exatamente como não é a decoração que sustenta a nossa casa. O que sustenta a nossa Uau. casa é o alicerce, não é isso? Uau, forte, Então, a exatamente. base tem que ser sólida para as paredes subirem, o telhado ser estabelecido e depois vem a perfumaria. Depois vem a tinta, o gesso, a decoração, né? O acabamento. Não, eu gostei super da sua comparação, porque não tem a ver com aquilo que se muda de tempos em tempos, né? Porque Sim. de tempos em tempos, às vezes você está, vamos dizer, né, com mais libido, com menos libido, você está com mais isso, com mais aquilo que talvez seja o piano, o sofá, a tinta. Sim, Né? Mas a exatamente. casa, meu Deus, amei essa sua comparação. A casa não muda, né? A casa não muda. E, Uau. sobretudo, a estrutura. Você pode até derrubar uma parede para colocar outra, mas a estrutura dela, o alicerce dela não muda, né? Então, por isso que ele tem que ser bem construído. Sim, E por sim. isso que as pessoas precisam cuidar. Por exemplo, se aparece uma rachadura na parede e ela começa a dilatar, o que a gente faz? De onde que vem essa rachadura? Por que está rachando aqui? Vamos pesquisar. E, de repente, você encontra um problema na estrutura. Às vezes, um vazamento de água, às vezes, alguma coisa assim, não é? Na mesma coisa disso é no casamento. Quando a gente identifica, está uma rachadura, ela está pequenininha, mas ela começa a dilatar, ela começa a abrir. Então, você tem que pensar, tem algo mais sério por trás disso. Tem algo mais sério que pode estar acontecendo na estrutura. E aí é tempo de parar tudo, ir lá e revisar. Né? E as pessoas não estão fazendo isso. Elas deixam as rachaduras tomarem conta e elas vão se dar conta quando o teto está caindo na cabeça. Então, e aí elas querem reparar. Né? Então, sempre a manutenção vai ser mais fácil. Mais barata. E mais barata. Sempre, sempre, sempre. Então, quando a gente fala, por exemplo, de governar, às vezes as pessoas têm logo uma ideia super poderosa sobre governar, né? Mas quando a gente vai ver as definições, a gente vê, né? Exercer governo de ser responsável pela administração dos vários setores de um estado, de um país ou de uma organização, administrar, gerir, dominar, imperar, conduzir, dirigir, pilotar. Né? Aí eu gosto de unir esse conceito com o conceito do governo que Jesus nos ensinou, que é o serviço. Governar servindo. Governar pelo serviço. Uau, foi exatamente isso que ele fez. Foi porque ele se esvaziou que ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Não há governo maior do que o governo do Senhor. Não é? E ele diz, vim aqui para servir, né? Exatamente. E um bom governante nos padrões humanos é aquele que não governa para si mesmo, mas é aquele que quer entender qual a necessidade do grupo que ele governa. Exatamente. Né? Seja numa empresa, seja numa igreja, seja na nação. Eu preciso de identificar as necessidades dos grupos que eu governo, ou do grupo que eu governo, e eu sirvo como? Meu marido me ensinou isso, que servir não é fazer o que as pessoas querem. Servir é fazer o que as pessoas precisam. Uau, né? Olha aí. Quer ter um professor do lado, gente. Então, eu entendendo isso, né? Isso se aplica, inclusive, ao autogoverno. Que todo mundo quer... Tem muita gente querendo governar os outros enquanto não consegue governar a si mesmo. Né? E isso é nosso primeiro lugar, né, amiga? É o nosso primeiro lugar. É o nosso primeiro lugar, inclusive porque é fruto do Espírito.
né? sim, O autogoverno é fruto do Espírito e ele sim. precisa de fluir, e ele flui de uma vida que é enxertada na videira. O que está acontecendo, disse? Os crentes estão tendo muito problema no casamento porque não estão enxertados na videira. O Uau. cristianismo não acontece no contexto do lar. O cristianismo é só da porta para fora, ou só para inglês ver, ou só para se manifestar na igreja. Não adianta Uau. a gente erguer mãos na igreja, entendeu? E ser servil na igreja. Não, pastor, bispo, deixa eu te ajudar aqui nessa tarefa. Bispo, eu faço questão de ajudar no modeladas e tudo, mas não é incapaz de fritar um bife para o marido, porque acha isso uma tarefa humilhante. Né? Uau, olha aí, e Jesus olha aí. deixou um exemplo para a gente se cingindo de uma toalha e lavando os pés de quem era menor que ele. Ele falou, olha, vocês me dizem Senhor e Mestre, e eu sou. Mas eu estou ensinando um princípio para vocês. Né? Se vocês querem ser grandes, que vocês sirvam. Né? Ele já tinha dito isso, Lucas já relata esse texto de Jesus. E ele está ali lavando os pés dos discípulos, deixando um legado. Se vocês querem governar, vocês precisam aprender a servir. Né? Sim. Como eu fiz, como ele estava fazendo. Eu estou deixando para vocês aqui um legado. Presta atenção no que eu estou falando. Né? E às vezes a gente acha isso lindo, a história é linda, e funciona muito na nossa cabeça, na igreja. Então, na igreja, se encontra um tanto de voluntário para servir. Né? Principalmente quando tem um evento. Não, deixa que eu faço, eu vou, eu levo, e papapá. Mas quando é para a gente servir no contexto do lar, né? Eu sou sua empregada, você não manda em mim. Eu não vou catar meia coisa nenhuma. Você tá aí para isso? Você não está me pagando para isso, você não está me pagando para isso. Aí começam os conflitos. Né? Então, é a falta de intimidade emocional, é a falta de educação. Uau, porque olha. a gente não... Gente, às vezes os problemas que nascem no casamento é simplesmente pela falta de educação, diz. As pessoas têm que aprender a ser educadas no relacionamento do casamento. Porque é como você está dizendo, tudo bem que eu privo pela educação fora de casa, mas, digamos, dentro de casa, vamos soltar os cachorros, deixa os cachorros soltos. Né? Tira as máscaras sociais. Uau, né? Uau. E as pessoas pensam assim, não, mas eu não posso fazer qualquer coisa na frente do meu patrão, porque senão eu vou ser despedido, vou ser dispensado. Eu não posso, por exemplo, desacatar o guarda de trânsito que me manda parar, porque senão eu vou sofrer as sanções da lei. Imagina se a gente entendesse o princípio de autoridade dentro de casa, como a gente entende em relação ao guarda de trânsito. Se a gente entendesse o princípio de respeito e de reciprocidade ao cônjuge, à esposa, por exemplo, como a gente tem um cuidado com o nosso patrão, entendeu? Tem certas coisas que a gente não faz na frente do nosso patrão, mas relaxadamente a gente faz dentro de casa, né? É verdade. Mas não, mas no serviço eu posso perder meu emprego. E se você faz isso em casa, você pode perder o casamento, meu querido. Se você faz isso em casa, você pode comprometer. Porque as pessoas pensam, elas não dão valor, disse, às pequenas rachaduras. Exato, amiga. Ontem eu estava falando para um amigo, quero só inserir isso aqui para você, falando, olha, quando a gente não vai cuidando, não usei esse termo que você está usando das pequenas rachaduras, mas dos pequenos sinais que a vida vão dando, chega uma hora que chega o limite, né, amiga? Porque a gente aguenta uma pequena rachadura, mas quando você vê aqui a sala toda rachada, aí você fala, às vezes, eu quero mudar de casa, porque não vale a pena consertar essa casa, né? Exatamente. Isso eu tenho notado, que as pessoas às vezes perdem o timing em resolver as situações e depois elas já estão tão grandes que elas falam, melhor demolir e construir outra. Exatamente. Meu Deus. Então, isso é muito sério, né? E aí, a gente fica pensando nesse contexto ainda da casa, e é tão interessante disso, que quando a gente nutre a amizade, o respeito, o amor, porque para mim o casamento ele é sustentado por duas colunas, né? Respeito e amor. A submissão ao marido nada mais é do que respeito. Nada mais é do que respeito. Né? Da maneira que eu respeito uma autoridade, uma figura de autoridade, eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade. Depois você podia tocar, deixar esses dois para o final, o sexo e o autoritarismo, né, as relações abusivas, que eu sei que você é bem pontual para falar e é ótimo você deixar um recadinho sobre isso. Exatamente. Então, se a gente entende esses princípios, o amor não é um sentimento apenas, né? As pessoas confundem muito o amor com o desejo, com a inclinação, com o romance, né? E o amor é algo consciente, ele é ação
e ele é uma ação eleita, ele é uma opção, uma escolha, uma decisão. Essa é a palavra que eu estou procurando. Sim, uma decisão, né? Então, eu decidi amar, eu vou amar em dias floridos e em dias cinzentos. Eu vou permanecer. Porque, como as estações do ano acontecem, né? Assim também os relacionamentos, o casamento e outros relacionamentos. Mas no casamento isso fica muito evidente, né? Vem a primavera, que é aquela alegria, aquela cor, aquele perfume, a atração física, o interesse pelo outro, você acha o outro o máximo, admiração, inteligente, ele é joia, eu só quero ficar perto dele, dela, tudo maravilhoso, né? Daqui a pouco, essa beleza toda se transforma em calor a mais, né? Vem o verão, aí vem o interesse, o desejo sexual, a vontade de pôr a mão, a vontade de... Não tem que pôr a mão nessa pessoa, gente, pelo amor de Deus, ela é a minha outra metade, né? Você fica incendiado. Tem que tomar posse. Tem que tomar posse, aí você vai para posse. Mas depois do verão, vem o quê? O outono, né? Aí vem o dia a dia, vem os desafios de se manter um casamento, de coisas pequenas, como as coisas práticas, né? A estrutura. Aí vem os frutos, vem os filhos, né? E de acordo com o que rola aí nesse outono, as folhas vão caindo, não é todo aquele verdor mais, não é toda aquela cor mais, não é todo aquele calor mais, né? A coisa vai ficando mais amenas. Gastamos energia para a produção, né? Aí, digamos, menos energia. Exatamente. E o outono, ele pode ser extremamente lindo. A gente vê isso no hemisfério norte, por exemplo, né? Como o outono é uma estação bonita. Tem uma beleza, permanece a beleza, mesmo em situações cotidianas e desafiadoras. Mas depois vem o inverno. E ainda ilustrando com o exemplo do hemisfério norte, o inverno parece que morreu. Você olha para rigoroso. E para a gente que é turista é maravilhoso, mas para quem mora lá, quem está inserido naquele contexto, é muito difícil, é muito árduo. As pessoas que moram em Boston, né, elas têm altos índices de depressão. Por causa, eu conheço amigos brasileiros, né, que saíram daqui, foram para lá e falam isso. Olha, eu passo muito tempo batalhando contra a depressão por causa do inverno, né? Por causa do frio rígido, do frio rigoroso. Olha aí. Dá pouca luz, né? Dá pouca luz. No inverno, 4h30 da tarde lá em Boston, por exemplo, já é noite, né? E amanhece 9 da manhã. Então tem muito mais tempo de escuridão do que tempo de luz, né? Olha, meu Deus, o inverno, que palavra! O inverno, você pensa assim, aí você olha para as árvores, não tem uma folha, nada. E elas ficam escuras, os galhos ficam escuros, absolutamente sequíssimos. E você pensa, morreu. Não vai dar mais nada. E muita gente, nessa pandemia, disse, está exatamente Meu Deus! Olhou em volta e não tem vida, não tem flor, não tem folha, não tem perfume. Tá tudo seco, sequíssimo. A neve cobrindo tudo, frio, indiferença. Mas permanece. Não desista, porque a estação vira. A estação vira, o tempo difícil passa, permanece. Né? E nessa permanência, cuide. Põe agasalho nesse amor aí. Acende o fogo da lareira. É um fogo artificial, um calor artificial, mas ajuda bastante. Entendeu? Então, assim, a gente precisa de buscar recursos e não desistir. Porque o que as pessoas querem? Ah, vou mudar para a Flórida. Eu vou fugir do frio. Só que lá na Flórida tem os tufões, tem as tempestades de verão, entendeu? Destrói do mesmo jeito. Então, é mais fácil você ficar aí, firme, aguenta, vai orando, jejua, conversa, dialoga, busca ajuda, busca o terapeuta, busca o pastor, entendeu? Não, as pessoas perguntam para mim, dizem, posso divorciar? Aqui, ele me traiu, posso divorciar? Aqui, ele me bateu, posso divorciar? Gente, a pergunta não é posso divorciar. A pergunta é, dá para salvar? Dá para fazer alguma coisa para salvar? Né? Então a gente tem que ter... O nosso primeiro impulso tem que ser salvar. Só vai se perder, a gente só vai entrar pela porta do divórcio se não tiver outro jeito. Entendeu? Mas a gente sempre vai buscar, em primeira mão, tem jeito de restaurar? Tem jeito de curar essa doença? Entendeu? A gente pode ter amigo, a gente pode ter terapia, e se for um crime, né? Bateu na mulher, isso é crime. Isso é crime. Pois é ótimo você já estar tocando nesse assunto, porque o que você, com tanta experiência, diria sobre isso? Bateu na mulher, né? Ainda pode salvar? O que falamos sobre isso, né?
Você Olha, tocou num Diz, assunto nevrálgico aí. é uma coisa muito complicada, né? Mas a experiência diz que a maioria das mulheres voltam para o seu agressor, É, entendeu? ama o sequestrador, né? Eu conheci um coronel da polícia recentemente e ele nos contou o seguinte: é feito flagrante, a mulher chama a polícia, o cara vem. E a polícia vem e, fala assim, e leva o cara em cana. Aí ela se arrepende. Quando a polícia chega, ela já se arrepende. E fala assim, aqui, não, era só para dar um susto nele. E o coronel responde assim, a gente não é fantasma. A gente não dá susto. Eu achei essa resposta genial. Aí Nós somos fantasmas. tem as sanções da lei. Então eles levam o cara preso, e dá uma prensa no cara, né, e põe uma tornozeleira do cara que evita dele chegar perto dela. Se ele chegar a 100 metros dela, tem um tal de botão do pânico. Sim, é Entendeu? verdade. Aí, É beleza. verdade. Aí, um dia, o cara desligou a tornozeleira. Entendeu? Aí, a polícia já fica em alerta. Vamos na casa da mulher. Vamos na casa da mulher. Foram na casa da mulher. Quando chega lá na casa da mulher, quem abre a porta? O cara. Todo feliz da vida. Os dois estavam de bem. Entendeu? E a polícia falou assim, não, mas eu já perdoei ele. Aí o policial falou com ela assim, tem esse negócio, você perdoou ele, mas a lei não perdoou ele. Ele vai ter que responder o processo, ele vai ter que responder. Né? Então, o que eu acho? Que o cara bateu, ele vai bater de novo. Não tem esse negócio, gente. Foi só uma vez. Não. O Também cara que é concordo com violento, você. ele tem Sim. os históricos de Até reincidência. ser tratado ou não, né, amiga? Exatamente. Então, até ser tratado ou não, você precisa de entender que a agressão física é um crime, ok? Então, e no que cabe a você, mulher, porque, por exemplo, disse, um assunto muito delicado, porque a gente sabe as desproporções físicas de um homem e de uma mulher. Sim, sim, Né? a força, Uma né? coisa é um soco de um homem, outra coisa é um tapa de Uhum. uma mulher. Embora a Lei Sim. Maria da Penha proteja os dois. Uhum, Né? A uhum. Lei da Maria da Penha se relaciona com violência doméstica. Mas Sim, muitos casos, o quê? Por que o cara já é abusivo, o cara já é violento? A mulher não separa dele, mas o que a mulher faz? Ela quer responder na pancada também. sim, Entendeu? sim, E não sim, sim. adianta, porque ela vai levar desvantagem. A não ser que ela tenha feito um curso de autodefesa, saiba karatê, judô e tal, É, coisa que é dar uma lição é, no é, cara. exato. É que, na verdade, amiga, eu acredito que é essa coisa de ir ignorando os sinais da vida, né? Porque o cara Exatamente. não bate do nada. O Não cara basta. antes foi violento, gritou, foi violento Gritando. emocionalmente, bateu Exatamente. porta, É, né, fez, sei lá, jogou objetos pela casa, fez alguma coisa. sim. Então, a vida vai dando sinais. Só que, enquanto talvez o sinal não é físico, mas é tão abusivo quanto o sinal físico, também é violência, né, doméstica, Sim. abusos verbais e bater porta e tudo mais, né? Aí que vocês vão dizer muito melhor do que eu. Então, às vezes, as mulheres vão ignorando esses sinais que já era hora de dizer, pedir uma ajuda, né, para Sim. o pastor, para alguém. E o que eu fico pensando, que quando você tem esse perfil em casa, é aí que acontece, às vezes, o abuso físico de levar a pessoa, igual você está falando, ao extremo dela. Você Ao já extremo. sabe que a pessoa é explosiva, não é controlável. Então, se você ainda leva ao extremo, né, realmente o seu tapa pode virar, né, uma pancada dele, porque, Uhum. né, você bater em alguém explosivo que seja, né, triscar o dedo para ele já foi, né? Então, às vezes, Quer a dizer, própria mulher permite primeiro e depois cria esse clima, não defendendo os homens, continua de maneira sendo Maria da nenhuma. Penha, mas é porque a gente vai Tem Maria da ignorando, Penha. como você diz, jogando o lixinho debaixo do tapete, né? Não ignore os sinais, gente. É, Toda agressão física ela é precedida de uma agressão verbal, né? E exatamente. aí é na agressão verbal que você tem que procurar tratamento, entendeu? Isso, é Olha, a por que você não tá, hora, né? É o por que você sinal, não né, está? amiga? É o sinal É o definitivo, sinal. é o limite. Não pode passar daí, entendeu? E eu queria até abrir um parêntese aqui, porque nós estamos aqui, foi ótimo você tocar nesse assunto, nem estava na minha pauta, mas foi excelente. Porque no meio cristão, eu penso que às vezes nós usamos, nós próprios pastores, e especialmente nós que estamos como pastores, usamos a fé e a esperança como uma muleta, porque às vezes a gente fala, vai orar um pouco mais, ele vai mudar, você vai ver.
né? E eu quero que você, que tem muito mais experiência do que eu, diga que às vezes a gente... Diga a sua opinião, porque eu acho que às vezes a gente faz um mau serviço sobre isso, né, amiga? Sim. Olha, eu acho, gente, que você não trata câncer com band-aid, ok? Uau! E a gente precisa de entender quando é preciso uma intervenção radical. E eu Tem uma falo isso cirurgia, né? eu falo isso de dois tipos de medicamento, porque eu não vejo a oração como algo de menor importância, de Sim, maneira sim. nenhuma. De Mas forma nenhuma. dentro da palavra oração está a palavra Ação. ação. Então, isso diz para nós de uma atitude. A oração é mais do que uma reza, é mais do que uma repetição passiva. A oração, ela é um movimento, é algo ativo. E você pode a oração do justo na sua eficácia. Mas junto com a oração, tem que haver também uma atitude. No caso, por exemplo, de violência doméstica, é crime, gente. Então, quando você não denuncia um crime, você é cúmplice, ok? Uau! Olha aí. Então, você Uau! precisa denunciar um crime. Se você visse a mulher do vizinho sendo espancada, você denunciaria. Por que quando o Uau! seu marido Verdade. te espanca, você não denuncia? Ele é Meu tão, ele é Deus! tão agressivo e precisa tanto de ajuda quanto o outro. O que eu acho disso, você me fez essa pergunta, tem jeito, né? Porque a gente começou essa conversa falando assim, Sim, tem sim, tem jeito, jeito de né? salvar, Eu, né? eu acho que em alguns casos tem jeito, sim. Eu sou a pessoa da esperança, né? Sim, eu Mas vai ter um também. caminho difícil para ser percorrido para a reconstrução. E as duas pessoas precisam, né, As amiga? Porque duas pessoas, uma não para é se o curar caso. dos traumas, né? Uma para se curar dos traumas, voltar a confiar novamente, e o outro para ser curado do que causou esse comportamento Exato, abusivo. Porque exato. ninguém nasce abusivo. Isso se é Sim, sim. aprendido de alguma forma. Talvez ele Uhum, sofreu violência na infância de alguma forma, teve uma uhum, mulher, uma figura feminina abusiva, ou sim. exemplo de um pai abusivo, né? Eu estava conversando com a doutora Ilma, que teve a live com você ontem, e a doutora Ilma, eu sou muito interessada em entender esses mecanismos, e eu estava conversando com ela, e ela falou assim, Helena, muitos homens batem nas mulheres porque eles viram a mãe apanhando a vida inteira, e quando eles veem a esposa deles feliz, é um processo inconsciente, claro, Sim, ele pensa sim. assim, não, a minha mulher não pode ser mais feliz do que a minha mãe, porque a minha mãe sofreu a vida inteira, Exatamente, né? exatamente. Então, quer Uhum, dizer, esse cara precisa de ajuda, né? sim, E sim. também precisa de responder criminalmente, que isso pode fazer ele atinar para a vida, né? Uhum, E não se acostumar a um padrão de adoentamento radical que pode sim, levar outra porque pessoa à morte. às vezes essa deflagração ou esse pedido de ajuda, né? Porque eu acho que, é claro, como a Helena está falando, cada caso é cada caso e não dá, você não vai pegar a live aqui e dizer essa é a regra para eu fazer, né, Helena? Não Cada dá para caso é cada caso, generalizar. pode até nos pedir ajuda e a gente vê um conselheiro, alguma coisa assim. Mas eu penso que muitas vezes a questão da dor ali do homem, ou de ser abusivo ou não, ou de ser explosivo ou não, quando é deflagrado, mesmo que não seja judicialmente, e eu até acho que deveria ser deflagrado antes de ser judicialmente, é uma forma de cura. Porque às Uhum. vezes nós ficamos pensando, curar é manter o ambiente. Não. Não. Né? Aí a energia que você faz para manter ali. Não, curar, às vezes, é deixar o leite derramar, porque quando derrama, você vai limpar aquelas ferrugens que você nunca tinha limpado, debaixo da Uhum. chama, né? Uhum. Então, Uhum. às vezes, essa hora de pedir ajuda, né? E de falar, ó, tá Sim, doendo, tá acontecendo isso, é a hora que ainda salva, né, amiga? Antes sim, de ir exato. pro... Antes de ir para o radical, né? Então, Isso. é igual é o exemplo da casa novamente. Você Sim, percebeu a rachadura, você não vai esperar a parede cair. exatamente, Entendeu? Você vai buscar exatamente. ajuda Uau, antes. Né? incrível. Porque alguém perguntou isso, e a violência psicológica? Pois é, a violência psicológica também, às vezes, ela pode doer mais que um soco. Né? Uau, é Mas, por verdade. Uau. exemplo, uma pessoa hoje, né, não tem leis que protegem contra a violência psicológica. Você não pode ser preso, o cara não pode ser preso Sim, porque falou de algumas coisas com você que palavras. mexeram com, né? Então, quer dizer, mas você precisa de identificar as palavras abusivas, né? E buscar ajuda para ambos, porque isso tem um potencial de destruição tanto quanto, né? Gente, a gente está falando aqui, claro, a Bispa Dias falou de uma maneira muito certa. Você não pega essa live e faz dela o seu pretexto para tomar suas decisões. Não é Isso. generalizado, não dá para generalizar. A gente,
tem certas coisas que é senso comum, mas tem coisas, como a violência, por exemplo, que cada caso precisa ser estudado. Porque às vezes você se casou sem saber com um psicopata, entendeu? Esse cara, dificilmente ele será reintegrado, dificilmente. Ele sofreu um Sim. dano tamanho, Sim, né? neurológico. Né? Neurológico, que talvez seja irrecuperável. É por isso que existe a porta de emergência, mas que nunca pode ser vista como a porta principal. O divórcio nunca é a porta principal. Por isso que eu sou a favor de sempre se perguntar, dá para salvar? Né? Uau, o que a gente pode fazer? Leva o casamento para UTI, chama os melhores profissionais. Que lindo Né? isso. E ora, e crê que o médico dos médicos, que ressuscita fisicamente, também pode restaurar casamentos. Eu creio nisso. Eu também, amiga, que tem que ter esses antes da porta de emergência, né, como você está dizendo, da porta final aí, tem que ter todo esse esforço de levar para a enfermaria, levar para o pronto-socorro, né? Procurar ajuda do especialista, né? Exatamente. Uau, sabe por muito quê, bem Diz? Porque colocado, amiga, às vezes as pessoas elas querem encerrar uma história difícil. Então, Sim. Principalmente em tempos de relacionamentos líquidos, a gente quer pôr um fim logo e ser feliz. Sim. Vou partir porque eu quero ser feliz. Gente, hashtag fica a dica. Ninguém é feliz o tempo todo, tá? É verdade. Ninguém é feliz o tempo todo. Se você assume um compromisso, uma aliança, um negócio, uma sociedade, em todas as sociedades, em todos os relacionamentos, tem um momento difícil, né? E a natureza mostra isso, como a gente ilustrou aqui, com o inverno, né? Sim, então, mas o problema surge para ser resolvido, não para empurrar a gente para a porta de emergência, ok? Sim, então, a gente tem que entender que tem dias difíceis. Tem dias nebulosos, tem dias terríveis. Por isso que nos dias bons, a gente tem que manter o adubo em dia, a gente tem que cuidar da plantinha, entendeu? A gente tem que proteger a videira, a gente tem que tirar as pragas, sabe como? Para na estação propícia voltar a dar fruto e a alegria volta. Creio que a primavera está a caminho, né, amiga? Vai voltar, né? E é tão interessante. Fala, conclui, é tão interessante. Fica aqui as duas querendo falar. Fala disso, por favor. Não, fala você, é tão interessante que eu estou guardando o meu aqui. Você fez uma boa comparação sobre as questões da mudança da decoração, né? A mudança da decoração dá para rolar, a estrutura não dá. Então, o que é interessante? Quando você cuida dessa estrutura, quando você cuida da ordem das coisas, quando você nutre os seus relacionamentos, quando você resolve problemas assim que eles surgem, você não deixa ele ganhar um up, né? Resolve o problema logo, gente, não empurra para debaixo do tapete não, porque vai feder. Então, resolve logo. Encara o que tem que encarar, mesmo que seja chato, mesmo que seja difícil. Eu aprendi com o pastor Márcio que é melhor ficar amarelo por um minuto do que ficar vermelho pro resto da vida. É verdade. Né? Resolve aí. Agora, a paixão volta, disse. Quando você resolve essas questões, quando você opta na sua decisão por tratar o outro com fidelidade, com carinho, servindo um ao outro, construindo juntos, sonhando juntos, aí o verão volta de novo, disse. De repente, você olha para aquele homem que você está casado com ele há 30 anos, assim, nossa, ele está tão bonito. Uau! Vamos ali, meu bem, vamos ali. Depois da live da Helena, vamos bem ali, tirar o dia de folga. Isso! Então, eu acho que tem que ter essa disposição de permanecer para colher os frutos. Né? A videira não dá fruto o ano inteiro, gente. Eu acho exatamente. Né? Uau! Então, era isso que eu ia colocar, porque eu acho que tem duas situações que é ótimo a gente deixar no ar, que tem muita gente dizendo aqui, minha amiga sofre há 20 anos, as repetições e tudo mais. Eu estou super fechada com a Helena sobre isso aqui, e é tão bom você conversar com pessoas que andam na mesma página que você. Então, é um presente para mim, a gente está fazendo essa dobradinha aqui sobre esse assunto que a gente nem combinou, né, amiga? Mas Deus sabe, né? Mas o que acontece? Se é estações na sua vida, eu penso que Deus, a oração, o jejum e o terapeuta e as ajudas vão prover. Mas o que não pode é como uma querida colocou aqui, há 20 anos o cara me trata a minha amiga, sim. No início teve abuso físico, agora só tem abuso. Foi ótimo ela ter colocado essa contribuição. Agora só tem abuso psicológico, mas ele não se considera um abusador. Então, né, amiga? Aí há 20 anos não é uma estação.
né? Estação tem ali não o quê? dura 20 anos, né? Não dura 20 anos. Né? Então, eu acho que é muito legal isso que a Helena colocou sobre a estação, muito bem dividido, porque, olha, é um inverno a favor de 3 outras, né, Helena? E tudo bem que um outono com as folhas mais assim, mas você tem 2 ali bem produtivas, bem para cima. Mas agora você entrar ano, sair ano, entrar ano, sair ano, como a querida colocou aqui, 20 anos. Então, eu acho que a vida já deu muitos sinais, né, amiga? Exatamente. Assim, eu acho que isso aí você podia enfatizar aí, se você achar que deve, é por causa dos comentários aqui, eu achei super pontual. Por exemplo, ontem eu fiz uma live, né? A gente estava respondendo perguntas sobre casamento, não foi live não, a gente respondendo perguntas, e uma pessoa perguntou assim, olha, eu sou avó, tenho netos, tenho filhos, e o meu marido me traiu, e foi algo muito terrível, que me machucou muito, mas aí eu perdoei ele voltou para casa, ficamos bem, agora ele está voltando e me largou e foi para outra mulher, está junto com outra mulher. O que eu faço? Amiga, ele abandonou o casamento, ele teve a oportunidade do perdão, que, gente, meu quem Deus, foi tem perdoado... uma amiga aqui falando isso, que bom que você tocou nisso. Pois é, quem foi perdoado e se arrependeu de fato, não vai desperdiçar essa chance. Exato. Okay? Vai dar o fruto, né? Vai virar dar o fruto do arrependimento. O arrependimento dá fruto, gente. Arrependimento não é remorso, que você chora e daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Né? O arrependimento, ele muda a sua mente, ele muda a sua direção. Entendeu? Você pode até ter uma tendência para ir para lá, mas você sabe que ir para lá vai te causar dor e vai arrebentar com a sua família. Não, então não vou não, vou para lá. Eu vou sair correndo, igual o José saiu correndo, né? Então, eu falei com ela, siga a sua vida. Ele abandonou o casamento. Ele disse não para o seu perdão. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Ele desprezou. Agora, perdoar sempre. Perdoar sempre. Porque Jesus falou 70 vezes 7. Agora, perdoar, gente, não é permanecer no lugar onde você é sucessivamente abusada. Né? Perdoar é limpar o coração. Não alimente tem a amargura. Tem a ver conosco, né? Perdão tem a ver conosco. Com você, não com o agressor, né? Não alimenta amargura, não deseja vingança, não deseja o mal de outra pessoa. Deixa ir, solta, entendeu? E peça ao Senhor para te reconstruir, para curar, sarar o seu coração. E entra nesse caminho de perdão e vai curtir seus netos, vai curtir seus filhos e vai perguntar, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O Senhor tem um propósito para a minha vida. Então vai buscar o propósito de Deus para a sua vida. As pessoas, às vezes, elas permanecem num casamento totalmente destruído, porque a outra pessoa já arruinou o casamento, né? O casamento é entre 2 pessoas, não é uma pessoa casada, são 2. Exato, né? tem que ter essa cumplicidade. Eu amei quando no início você colocou sobre a interação emocional, porque eu acredito nisso. Tudo que o JB, inclusive, tem uma palavra sobre isso, sobre humildade, solo úmido e humor, que vem tudo da mesma raiz. Tudo aquilo que você umidifica, que é o melhor solo, você não vai plantar. É difícil fazer as coisas nascer no deserto, mas é fácil fazer as coisas nascer no terreno úmido, né? No terreno, na horta, né? Que eu sou mineira e a gente é de horta, então a gente pensa, ó, tem que aguar a horta todo dia, tem que aguar o jardim todo dia. Todo dia. Então, o casamento tem sempre a ver com os 2, né? Não é a ver com um só põe a água e o outro toma a água e o outro bebe a água e o outro, Exatamente. Né? A terra, uma hora seca essa fonte, né? Então, por isso que é tão importante o diálogo e você deixar claro para o outro como você se sente. Porque o outro não tem bola de cristal. Às vezes ele está te machucando e ele nem se dá conta disso. Então, é importante o diálogo, é importante você falar o que te machuca, o que você não está gostando, né? E querer ouvir do outro também, porque às vezes a gente quer colocar os nossos pontos de vista, mas não quer ouvir o outro. É verdade. Né? Gente, é uma relação de 2 pessoas, é bilateral. A gente tem que estar disposto a falar e também disposto a ouvir, né? E fazer tudo para alinhar isso aí, né? Preservar a individualidade sem nos tornarmos individualistas. Pensar só na gente, só que é importante para nós. Porque é importante é importante a gente preservar a nossa identidade dentro do casamento, mas você não se casa para ficar sozinho. Né? Você se casa para ser par com outra pessoa. Exatamente. E eu gosto da comparação que o pastor José Gonçalves fala, que o casamento é um jogo de frescobol, não um jogo de tênis. No frescobol você joga a bola boa para o outro, para ficar fácil para o outro pegar.
né? É E o verdade. outro devolve a bola. E quanto mais tempo a bola fica no ar, melhor a brincadeira, para os dois, né? O jogo de tênis é o contrário. No Você quer que tênis, a ao bola... contrário. Você quer destruir o outro, né? Você quer derrotar o outro, provar que você é Quero melhor. encontrar o furo do outro, né? Exatamente. Então, gente, por favor, Gente, joga olha. frescobol, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que eu e a Helena temos que combinar de mudar o tema do modelado, porque tá tão bom. Tão bom, não, porque tem tanto comentário aqui, amiga, incrível, Meu dizendo, Deus. né, citando situações de pessoas assim. E eu acho que, eu penso que hoje isso é uma dor no Brasil. Eu estava até conversando com uma outra terapeuta aqui de Brasília que vai falar sobre isso, e pensando que isso é uma dor no Brasil hoje mesmo, que acho que tiveram, talvez a nossa geração, teve tanta questão dos abusos físicos de pai e mãe, né, calados, né, aquela coisa velada, né? E Uhum. hoje, às vezes, é esse, né, do marido e da mulher velado, né? Parece que cada estação tem, parece não, tem um inimigo diferente, né, influenciando Sim. ali, né, sobre homens, mulheres e sobre casamento. Meu Deus, que instrução incrível você nos trouxe sobre isso, amiga, né, da gente poder procurar a ajuda, não deixar o leite derramar nem a casa cair, né? Por Gente, favor, gente. muito, muito obrigada. A gente ainda vai. Gente, eu acho que eu já estou querendo fazer só uma semana com a Helena falando desse tema aqui, porque esse tema tá tão em alta para mim que eu acho que eu vou convidar a Helena, a Helena e a Ilma, entendeu? Pra gente Ô, que delícia! Pode fazer convidar, vai uma ser um semana, prazer. amiga, assim, gratuitamente aí pro Brasil. Eu acho que, sabe, quando a gente aprende algumas coisas, né? Não sei, eu sou muito disso, de querer compartilhar, né? E Sim, acho que eu tô também. tão nessa Eu fico fase de, empolgada. né, empolgada, exato, de ajudar pessoas. Mas, amiga, para a gente terminar, a gente ainda vai voltar nesse assunto. E eu vou provocar a Helena a me ajudar a trazer esses conteúdos para o ar. E eu acho que tem outras pessoas incríveis, como a Ilma e outras pessoas que a gente pode falar desse tema, né? Pegando o viés cristão mesmo, né? Onde a gente vai considerar a palavra, a psicologia, mas onde vamos né, considerar a sua identidade, o ser original que você nasceu para ser, né? E que se você precisa tirar pedaços para ficar numa relação, talvez, né? Tenha que rever rápido, né? Sim. Mas, amiga, então nós prometemos que a gente volta, né, Helena, sobre esse tema Se e que Deus vamos quiser, falar disso. mais, viu? Eu, Tá eu, bom. eu vou fazer esse pedido público. Gente, eu estou cheia de pedidos públicos, né? Porque aí vocês falam, Helena, lembra que a Disse falou. Aí vocês me ajudam, entendeu? E ela vai falar aqui do Modeladas de 23 a 26. Você pode fazer sua inscrição aí no ousegovernar não, modeladas.com.br e você vai ter mais de Helena. Mas, amiga, para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre relação sexual. E quando não estamos afim? Pois é. Olha, a gente é a mesma coisa aí dos 20 anos. Você não está afim um dia, verbalize. Fala, oh, meu bem, hoje meu dia foi tão difícil. Eu estou tão cansada. Me deixa estar mais disposta para eu namorar com você à altura que você merece. Lindo, Né? que Seja lindo. gentil na hora de comunicar isso também. Não estou Sim, afim, sim. não. Você só pensa nisso. Não, gente. Amor é tratar o outro da maneira que você gosta de ser tratado, ok? E eles Então, pensam diferente de nós sobre isso mesmo, né, Helena? não, fisiologicamente, eles são diferentes. Porque às vezes eles tiveram um dia Exatamente. exaustivo e eles veem o sexo como algo assim revigorante, né? E Exatamente. algumas mulheres também são assim. Mas, no geral, a mulherada, se está cansada fisicamente, ela não produz muito. Né? Quer Então, dormir. quer dormir. Exatamente. Né? Agora, se você viu que você não, naquele dia você não pôde, né, estar com seu marido, se preserve um pouco mais no dia seguinte, descansa um pouco mais, para que você possa oferecer ao seu marido e também desfrutar. A gente não pode pensar no sexo só é pro meu marido, é pro meu marido, é pro meu marido. Sim. Não, gente, o sexo é maravilhoso. Se não é maravilhoso para você, você precisa de buscar ajuda. Porque Deus fez o sexo para os dois desfrutarem. Exatamente. Os dois, entendeu? Então, você está Isso. cansada, é totalmente compreensível. Mas não se acomode a isso. Não use o seu cansaço para justificar a sua preguiça de melhorar, tá bom? Uau! Então, Olha que legal. por exemplo, se eu sei que eu estou me cansando muito, então, em determinado dia, eu vou ser intencional. Eu vou falar assim, hoje eu vou trabalhar menos, hoje eu vou pensar mais no meu maridão, vou estimular os meus pensamentos. Sim, porque tudo começa aqui, né, Começa amiga? aqui, começa aqui. Eu quero estar com ele, vai ser bom estar com ele, eu quero beijar muito, entendeu? Você vai pensando nisso.
E quando você estiver na relação sexual, esteja, gente. Pensa Presente. no que você está fazendo, esteja presente. Porque Muito mulher vai para a cama com o marido, vou lá, me usa aí. E aí começa a pensar na roupa que tem que estender amanhã, no menino que tem que ir na reunião, entendeu? Não, gente, aí não tem sexo. Gente, a Helena lê nossos pensamentos. Desliga a maquininha do eu tenho que fazer amanhã e liga a chavinha do eu estou aqui agora com o amor da minha vida. É verdade. Presta atenção na resposta do corpo, né? Não é? Porque isso é importante até para você sentir prazer. Muito, muito legal. Gente, incrível isso. Agora, amiga, tem uma pessoa perguntando aqui, não é uma só, por isso que eu vou deixar a pergunta, é mais de uma, umas 3 ou 4. E quando a mulher quer e o homem não quer, o que fazer? Olha, aí é o momento de conversar. De conversar, meu bem, por que você não quer? O que está rolando? Né? A gente sabe, a gente está vivendo um tempo, gente, muito peculiar. Então, Sim, tem homens que estão muito estressados, tem homens que estão com alguma enfermidade, tá, gente? Às vezes, a disfunção erétil, por exemplo, ela vem de uma enfermidade mesmo. Então, tem que ir no médico. Sim. Né? Sim, Vamos sim. ver como é que estão os hormônios. Hormônios, eu ia falar né? disso, hormônios. A saúde da próstata. Tudo isso tem a ver. Às vezes o cara, ele tá vendo que o corpo dele não está respondendo como respondia antes, ele não quer passar vergonha. Então ele prefere... Olha! Né? Ele prefere, às vezes, falar, não tô afim, do que chegar na hora H e ele falhar. Entendeu? Meu Deus, faz muito sentido. Coisa, que para o homem é constrangedor, né? Falhar muito constrangedor. Hora, né? Então, às vezes, ele está evitando o sexo para, na verdade, não criar uma outra situação onde ele fique mais constrangido. Então, vale a pena vocês, sutilmente, gentilmente, usa da influência da inteligência que você tem para levar o seu marido ao médico. Meu bem, vamos fazer o exame de próstata, é importante você se cuidar. Insiste com ele, né? Olha, meu bem, eu estava lendo aqui sobre ejaculação precoce. Você sabia que tem cura? E você sabe como, gente? A gente tem que ir influenciando, chamando os maridos para umas lives, entendeu? Onde outra pessoa pode dar o recado por você. É verdade, um amigo, né? Você fala para a amiga e a amiga fala para o marido, aí o marido... Exatamente, né? Agora, gente, não tem nada mais broxante para um homem do que uma mulher mandona. Uma mulher autoritária. Meu Deus, é mesmo, Helena. Então presta atenção, tem mulher que parece tanto com um homem, tanto com um homem. Essa eu não sabia, viu? Eu tô aprendendo aqui agora com a Helena. Quer dizer que mandona é broxante. É muito Meu broxante, Deus. porque o homem ele já tem essa índole de ser o conquistador, de ser, né? É da natureza do masculino. Aí, de repente, ele é casado com uma mulher, que a mulher só no nome, ela é mais um macho do que uma mulher, porque ela manda, ela paga as contas, ela não dá autoridade para ele, ela fala, meu dinheiro, eu não preciso de você para nada. Às vezes ela não fala isso verbalmente, mas ela fala isso com a atitude dela, eu não preciso de você para nada. Então, o cara vai falar assim, eu vou fazer sexo, ele perde o desejo, ele perde totalmente o desejo. Principalmente se ele é heterossexual, né? Ele vai querer deitar com outro homem. Ok? Então, tem muitas mulheres que elas se comportam como se ela fosse um homem, né? E dentro de um casamento heterossexual, o cara perde totalmente o interesse. Meu Então, Deus. Dá uma revisada aí, gente, porque às vezes nós somos poderosas demais no momento que a gente tem que a gente tem que compartilhar poder, sabe como? A gente tem que andar ombro a ombro, um cooperando com o outro. Não é uma disputa de poder, pelo amor de Deus. Né? Deixa o homem ser homem. Deixa ele pagar as contas dele, deixa ele se sentir homem dentro de casa. Levanta esse homem, gente. Faz ele se sentir um homão. Quando você erguer esse homem, você ergue outras coisas, né? Exatamente. Gente, essa Helena tá cheia dos recadinhos para nós, viu? E, amiga, eu achei incrível quando você falou aí de hormônios, porque aqui em Brasília nós temos alguns médicos ortomoleculares, eu sei que vocês aí também, eu conheço até um bem querido de vocês, e muitas vezes a questão da mulher em relação ao libido, de não querer, é hormônio, né? Também. É falta mesmo de testosterona, que óbvio que o homem tem que ter mais, mas a gente tem que ter o mínimo, né, necessário. E isso, né, eu tenho aprendido com eles que se o cabelo tá caindo, se a unha tá quebrando, se você tá com menos energia, se você tá, eu tô naquela fase que eu só quero dormir, então, sexualmente você vai estar assim também. E, né, uma dose a mais de testosterona ou outros hormônios, porque não é só testo, né? Outras pessoas usam chip, outras pessoas, né, fazem aplicações, outras pessoas tomam mesmo em comprimido. Gente, isso muda muito. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa aqui em casa e ela falando, nossa,
assim, bem do ciclo íntimo. E ela falando, quando a fulana falava que todo dia tinha sexo, eu, nossa, que preguiça disso e tal. Agora que eu fiz o meu, né, balanço hormonal, eu é que tô querendo todo dia. Então, olha que incrível. Né? É uma coisa, né, amiga, que dá para ajustar, né? Já dá para ajustar, gente. Não é maligno, né? Não é o diabo que tá. Exatamente. Gente, o sexo dentro do casamento, ele é uma grande bênção. E a gente tem que lembrar que foi Deus que inventou o sexo, não foi o diabo. Né? Exatamente. E ele inventou o sexo para a gente ter alegria no sexo, para ter prazer no sexo. Né? E nós santificamos um ao outro e nós vencemos Satanás quando nós temos uma vida sexual selada, protegida, fortalecida. Fortalece as alianças. Agora, inclusive, gente, medicamentos que a gente toma, tá? Por exemplo, alguns medicamentos de pressão, alguns antidepressivos, pode alterar a libido. Então, às vezes, o seu marido está fazendo uso de um medicamento que está baixando a libido dele. Né? Tem que olhar isso tudo, gente. Encare com a cabeça assim, de médico, né? Vai cercando todas as áreas. E vai orando por isso também. Porque Deus se interessa por todas as áreas do nosso casamento. Ore por isso também. É verdade. Amiga, olha, super obrigada. Foi Eu que agradeço, incrível. Eu vou mandar inbox aí já o da conferência para a gente pensar aqui e fazer algumas coisas mais juntas, viu, gente? Porque olha aí, a gente tem que aproveitar essa mulher para o Brasil. Eu sei que ela já é super aproveitada, mas agora acho que chegou a minha vez de aproveitar a parceria com ela, entendeu? Amém. Porque, amém. Olha, obrigada. Foi super incrível. Que dicas incríveis. E no Modeladas você vai ter mais dela de 23 a 26 aí. Amiga, obrigada por aceitar o convite. Ano que vem, gente, ano que vem não vai dar para ter uma palestra dela. A gente vai ter que ter aqui, sabe, o workshop. Tipo assim, acho que a gente tem que fazer uma sessão separada. O pessoal estava falando aqui da Ângela Cirino. Eu acho que a gente tem que fazer mesmo. Um com ela, com a Ângela, separado aqui para dizer, olha, quem precisa de uma mentoria nessa área, vem ficar aqui o dia inteiro com a Helena, o dia inteiro com a Ilma, o dia inteiro com a Ângela, porque aí a gente sai daqui, entendeu? Borboletas para fumar. Amém! Borboletas. Passa pela metamorfose. Acho que eu vou mudar até o tema da conferência. Muito bom. Foi um prazer estar com você, querida. Um beijo. Muito, beijo, meninas queridas. Muito obrigada. Obrigada por tudo.